nosso prazer é te amar, nosso prazer é te louvar, nosso prazer é viver na sua presença, é viver diante de ti. Nosso prazer é ver a glória do teu rosto brilhar sobre a nossa vida, Senhor. Nosso prazer é te conhecer e te agradar. Obrigado por sua presença, Senhor. Mais uma vez, encha-nos com seu Espírito Santo. Mais uma vez, ensina-nos a vivermos uma vida cheia da sua presença, cheia do Espírito Santo, como o Senhor viveu aqui nessa terra. Senhor, nós te adoramos e nós te louvamos, porque quando o Senhor se fez homem e viveu entre os homens, e viveu aqui entre nós, o Senhor abriu a oportunidade, Senhor, para nós também vivemos a mesma vida que o Senhor viveu aqui, Senhor, e nós te adoramos por isto, Pai, e nós queremos aprender de Ti, Senhor. Enche, abençoa, renova, fortalece cada um que está assistindo, Senhor, a este culto, na sua casa, aonde quer que seja cheio do Teu Espírito Santo e que seja renovado por Ti e que seja, Senhor, completamente incendiado por este fogo da Sua presença, Senhor. E que a Sua palavra, ela seja viva e ela seja marcante e ela faça grande diferença em cada uma de nossas vidas, em nome de Jesus. Amém e amém. Aleluia. Olá, Deus te abençoe muito, espero que você esteja bem, esteja feliz, esteja cheio do Espírito Santo, esteja alegre aí na sua casa ou no lugar que você está assistindo esse culto. Deus tem uma vida extraordinária para você. Deus tem coisas novas e coisas grandes preparadas para a sua vida. Deus tem coisas à frente, Deus tem coisas aí pelo caminho. E é muito importante você confiar, você esperar, você ficar firme na sua fé. E com a sua adoração no seu coração, uma adoração ardente, viva, fervorosa, que se renova a cada dia. Aleluia. A palavra de Deus, ela é maravilhosa. Eu quero compartilhar com você hoje sobre a tentação de Jesus. O título dessa mensagem é Aprendendo com a Tentação de Jesus. A palavra de Deus nos evangelhos dá essa descrição de quando Jesus foi tentado pelo diabo no deserto. E isso está lá porque foi um fato que ocorreu, mas isso está lá também para nos ensinar, para que a gente aprenda. E nós temos muito que aprender com esse texto. Então quero convidar você a abrir sua Bíblia em Mateus capítulo 4. Nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 11, espero que você esteja com a sua Bíblia, e espero que você tenha grande ânimo e grande alegria em abrir a sua Bíblia e ler a sua Bíblia, porque realmente é uma dádiva que a gente tenha a Bíblia nas nossas mãos, tão acessível para a gente poder aprender e receber a palavra de Deus. Então vamos lá, Mateus capítulo 4, versículos 1 até o versículo 11. Então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. O tentador aproximou-se dele e disse: Se és o Filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Jesus respondeu: Está escrito: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo o levou à cidade santa, colocou-o na parte mais alta do templo e lhe disse: Se tu és o Filho de Deus, joga-te daqui
para baixo, pois está escrito: ele dará ordens a seus anjos a seu respeito, e com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Jesus lhe respondeu: também está escrito: não ponha à prova o Senhor, o teu Deus. Depois o diabo o levou a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e o seu esplendor. E disse-lhe: tudo isto te darei se te prostrares e me adorares. Jesus lhe disse: retire-se, Satanás, pois está escrito: adore o Senhor, o seu Deus, e só a ele preste culto. Então o diabo o deixou, e anjos vieram e o serviram. O capítulo 3 de Lucas, o que nós lemos está no capítulo 4, no começo deste capítulo, mas no final do capítulo 3, fala a respeito do batismo de Jesus nas águas, quando ele foi até o Rio Jordão, compareceu diante de João Batista e foi batizado nas águas por João Batista. E logo que ele saiu das águas, 3 coisas aconteceram. Os céus se abriram sobre ele, o Espírito Santo desceu sobre ele em forma de uma pomba, e uma voz do céu falou: este é o meu filho amado, em quem eu tenho todo o prazer. Essa foi uma experiência gloriosa. Esta é a primeira vez que Jesus, depois de 30 anos vivendo como homem nessa terra, vivendo de uma maneira anônima, vivendo de uma maneira doméstica e simples, em Nazaré, com a sua família e com seus pais. Essa época da vida de Jesus, a Bíblia resume essa época de Jesus, 30 anos, dizendo assim, que ele crescia em graça e sabedoria diante dos homens. Mas agora Jesus se manifesta publicamente. João Batista vê ele chegando ali, reconhece que ele é o Filho de Deus, porque o Espírito Santo havia dito a João Batista: aquele sobre o qual você vê descer o Espírito Santo é este. E quando ele viu Jesus, ele viu o Espírito Santo descendo sobre Jesus, ele reconheceu que Jesus era o Filho de Deus, era o Messias, o Salvador prometido. E quando Jesus é batizado então nas águas, ele vai ali e se submete a João Batista, a ser batizado por João Batista. Isso foi um ato de muito grande humildade de Jesus. Jesus é Deus, Jesus é o Filho de Deus. E ele deixa-se ser batizado. Jesus não precisava ser batizado. Jesus não se converteu. Jesus nunca pecou. Jesus não precisava de se arrepender dos seus pecados. Mas ele diz: isso deve ser feito para que se cumpra toda a justiça. O que Jesus faz ali quando ele é batizado nas águas? Ele está dando um exemplo. Ele está também abrindo a porta para todos os homens viverem a mesma experiência que ele está vivendo. Ele está abrindo a oportunidade, ele está fazendo algo que vai ter uma marca celestial, que a partir dali, todo ser humano, toda pessoa que agora crê em Jesus, pode viver também essa mesma experiência que Jesus viveu. Você que crê em Jesus, você pode viver com os céus abertos sobre a sua vida, porque Jesus veio e ele abriu o caminho, ele abriu os céus, ele abriu a oportunidade de você entrar na presença de Deus. Onde você estiver, você pode ter céus abertos sobre a sua vida. Muitas pessoas oram para que os céus se abram, mas eu digo, os céus já estão abertos, mas você e eu precisamos nos colocar numa posição que o céu já está aberto. Aonde o céu está aberto? Sobre Jesus. Quando a gente se posiciona em Jesus, quando a gente vive uma vida em Cristo, os céus também estão abertos sobre a nossa vida. Você pode estar e ir na cidade mais oprimida da face da terra. Você pode entrar na casa que tem mais opressão de todas as casas da terra, mas sobre você, o céu estará aberto. Se você está em Cristo, porque em Jesus, sobre Jesus, os céus se abriram.
E o Espírito Santo desceu sobre ele. O Espírito Santo também foi dado, foi enviado, foi prometido. O Espírito Santo é a promessa do Pai. E ele foi enviado. E eu e você podemos viver uma vida cheia do Espírito Santo. Amados, a vida cristã, a vida para os cristãos, a vida para os crentes, a vida para os filhos de Deus, não é uma vida qualquer de altos e baixos, não é uma montanha russa, não é uma hora você está bem, outra hora você está mal. A vida que Deus tem prometido para mim, para você, é uma vida totalmente cheia do Espírito Santo. Eu e você podemos viver uma vida totalmente cheios do Espírito Santo. Jesus, quando foi batizado nas águas e o Espírito Santo desceu sobre ele, ele inaugurou o caminho, ele abriu o caminho para que todos nós agora também fôssemos cheios do Espírito Santo. E aí veio a voz de Deus Pai do céu e disse: este é o meu Filho amado, em quem eu tenho todo o prazer. Jesus também nos dá o poder de nós nos tornarmos filhos de Deus. Todos os que creem nele receberam este poder, o poder de serem feitos filhos de Deus. Quem crê em Jesus é filho de Deus. E se você é filho de Deus, Deus tem uma atenção para a sua vida. E Deus tem prazer na sua vida. E quando você vive como um filho de Deus, a Bíblia diz: viva de acordo com a vocação que você foi chamado. Você foi chamado para ser filho de Deus, antes de ser profeta, antes de ser pastor, antes de ser evangelista, músico, cantor, adorador, dirigente de louvor, obreiro na igreja. Deus chamou você para ser filho de Deus. Viva de acordo com a vocação de ser um filho de Deus, e Deus vai ter prazer na sua vida. E tudo isso aconteceu no batismo de Jesus. Quando Jesus termina de ser batizado, essa experiência gloriosa, essa experiência maravilhosa, celestial, espiritual, uau, céus abertos, o Espírito Santo desceu, o Pai falou em voz audível para ele, na frente de todos: este é o meu Filho amado, em quem eu tenho prazer. Depois dessa experiência gloriosa, a Bíblia diz, Mateus 4:1, então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. Opa, para aí. Isso aí está escrito na sua Bíblia também. Jesus foi levado pelo Espírito Santo ao deserto para ser tentado pelo diabo. Que coisa é essa? Sabe, as pessoas às vezes acham que ser guiado pelo Espírito Santo é só uau, 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 é só ser cheio, é só milagre, é só unção, é só poder, é só... Mas aqui diz que o Espírito Santo, o mesmo Espírito que desceu sobre Jesus naquele batismo nas águas, o Espírito Santo, que é o Espírito Santo, levou Jesus para o deserto. Quem quer ser guiado pelo Espírito Santo? Às vezes, o Espírito Santo vai te levar ao deserto. Ô, pastor Fred, que é isso? Isso é uma heresia, não fala isso não. Do que eu aprendi, é só o Espírito Santo vai levar eu para aquilo que é do poder, da glória, da vitória, da alegria. Uau, do Tchumanaia, do Tchumachuia. Tem Tchumanaia e Tchumachuia. Mas às vezes o Espírito Santo vai levar você ao deserto. E no deserto você vai ser provado. No deserto você vai ser testado. No deserto você vai ser tentado. No deserto você vai ser exprimido. No deserto você vai passar necessidade, no sentido de que você vai ser testado. E você vai dizer: eu não gosto disso. Ninguém gosta. A carne não gosta. O ser humano não gosta. Mas é necessário. Se você quer viver a vida que Deus tem para você, se você quer a unção que Deus tem para você, se você quer viver a mesma vida que Jesus viveu, você vai ter que aprender a andar pelo mesmo caminho que Jesus andou. As pessoas querem viver a mesma vida que Jesus viveu. Eles querem a mesma unção, a mesma alegria, a mesma paz, o mesmo vigor, a mesma força, o mesmo ânimo, a mesma disposição. Eu quero tudo que Jesus tem para mim. Uau, vamos lá, vamos lá, eu quero a vida de Jesus. Mas as pessoas não querem andar pelo mesmo caminho que Jesus andou. E Jesus, ele aqui aparece publicamente.
E ele é levado ao deserto. Sabe, o deserto é verdade, é um lugar de prova. Deus diz na sua palavra sobre o povo de Israel que ele levou no deserto para viver no deserto, atravessar o deserto. E Deus diz na sua palavra: eu te trouxe ao deserto para provar o seu coração, para provar o que havia no seu coração. Opa! Quando Deus te leva ao deserto, vai vir à tona o que está no seu coração. Num momento de necessidade, de pressão, de dificuldade, de tribulação, de sofrimento, os nossos apetites humanos e carnais, eles florescem, eles aparecem, eles vêm para fora. Deus diz que isso é um processo que Deus faz na nossa vida para provar o nosso coração, ou seja, para transformar o nosso coração. O deserto é um lugar de ser tentado, de ser testado, mas o deserto também, a Bíblia afirma que é o lugar que Deus prepara uma mesa para mim e para você, diante dos nossos adversários. Você precisa crer, Deus tem comida celestial para você. Deus tem pão do céu para você. Deus tem pão fresco e vivo para você, em pleno deserto, na presença dos seus inimigos e dos seus adversários. Deserto não é um lugar fácil. Em Marcos 1, versículo 12 e 13, também fala dessa tentação de Jesus, e diz ali que ele estava no deserto entre as feras. Ele estava entre os animais selvagens. Este é o ambiente onde o Espírito Santo levou ele para ser testado pelo diabo. O deserto também é um lugar de provisão celestial. Sabe, tem coisas que Deus vai dar para você. Tem coisas que Deus vai derramar sobre a sua vida. Tem tesouros celestiais. Tem experiências espirituais que Deus vai derramar e dar para você apenas quando você estiver no deserto. Porque esse é o processo de Deus. E diz que o Espírito Santo levou Jesus ao deserto, e não só levou ao deserto, mas o levou ao deserto para ser tentado pelo diabo. Presta atenção. Deus não tenta ninguém, mas o diabo é o tentador. O diabo vive tentando as pessoas. É um ministério contínuo do diabo. É um ministério de tempo integral. Quem tem ministério de tempo integral? Alguém tem? O diabo tem um ministério de tempo integral. Tentar as pessoas, acusar as pessoas. Ele faz isso de tempo integral. E Jesus foi ao deserto para ser tentado pelo diabo. Lutero diz que a oração, a meditação na palavra, o estudo da palavra e a tentação é que fazem um homem de Deus. Sabe, você pode dizer assim: eu não quero ser tentado. Eu não quero passar por tentações. Eu vou dizer a você: impossível você ser um ser humano, viver nessa terra e não passar por tentações. Jesus ensinou a orar assim: não nos deixe cair em tentação. Ou seja, Deus quer que você, quando passar por tentações, você tenha estrutura. Você tenha firmeza, você tenha solidez, que você possa enfrentar e vencer. Você não pode fugir da tentação. Se você for viver num lugar sozinho, num alto da montanha, para fugir das tentações do mundo, você será tentado lá, porque os apetites que estão dentro de você vão aparecer. Jesus é levado ao deserto, ele vai ser tentado pelo diabo. Diz que depois de jejuar 40 dias e 40 noites,
Jesus não comeu, Jesus não bebeu de jejum completo, talvez Jesus não teve fome. Porque Jesus tinha outra fome. Ele tinha fome da presença de Deus. Ele tinha fome da presença do Pai. Ele tinha outra comida para comer. Como ele disse para os discípulos, eu tenho outra comida para comer que vocês não conhecem. Ele tinha essa fome, essa sede, esse fogo, essa paixão por Deus. Ele nem sentiu falta da comida. Mas depois de 40 dias, o corpo, Jesus tinha se tornado homem. Ele está num corpo humano. O corpo humano clamou. O corpo humano mostrou a sua limitação. E Jesus tem fome. E quando ele tem fome, o tentador aproximou-se dele. Nessa hora de extrema necessidade, nessa hora de extrema fome, nessa hora que o corpo de Jesus está totalmente enfraquecido, necessitado, debilitado, limitado, clamando por essa necessidade natural de comida. Nessa hora de extrema necessidade, o diabo se aproxima. Se bem que em Marcos, capítulo 1, quando fala dessa passagem, em 2 versículos, versículo 12 e 13, diz que o diabo esteve lá tentando Jesus por 40 dias. Ou seja, ele não estava lá só na hora que Jesus teve fome. Mas a hora que Jesus teve fome, ele chegou perto, ele se aproximou mais. Assim o diabo é até hoje. Se tem uma coisa que o diabo não é, ele não é criativo. Ele usa as mesmas estratégias, as mesmas artimanhas, os mesmos ardis, até hoje para tentar as pessoas. Quando você estiver num momento de muita necessidade, de muita fraqueza, de sofrimento, de debilidade, é nessa hora que a sua fé vai ser testada. É nessa hora que o diabo vai tentar tirar proveito da sua fraqueza, do seu sofrimento, para vir e confrontar você e colocar no seu coração dúvida. E tentar prevalecer contra você. Ele tenta tirar uma vantagem da sua fraqueza. E foi assim que aconteceu com Jesus. E ele se aproximou de Jesus e disse: se tu és o Filho de Deus, se tu és o Filho de Deus. Primeira estratégia do diabo é esta: é colocar dúvida no seu coração, dúvida na sua fé. Se, o diabo sempre vai vir com se. Se Deus te ama, por que isso está acontecendo? Se Deus é com você, por que as pessoas fizeram isso? Se Deus realmente tem propósitos na terra, por que está acontecendo o coronavírus? Se Deus é soberano, por que Ele não deu um fim nisso? Se, o diabo sempre tenta pôr um se. Mas você tem que ser um filho de Deus, firme na fé. E se você for firme, você vai vencer, como Jesus venceu. E aonde que o diabo tentou pôr uma cunha, uma dúvida no coração de Jesus, na sua identidade como filho de Deus. Se tu és filho de Deus. Para um pouquinho, gente. Fala assim: diabo, você não viu que a experiência que Jesus acabou de ter no batismo nas águas é que o céu se abriu e Deus Pai do céu veio e falou: este é meu filho, ele é meu filho amado. Acabou de acontecer essa experiência tão gloriosa, tão celestial. Você é burro, Satanás, que você vem confrontar Jesus com isso. Mas essa é a estratégia do diabo. Ele vem roubar o que você acabou de receber. O diabo sempre vai tentar vir roubar de você o que Deus acabou de dar para você. Vou dar um exemplo. Uma pessoa quer ser batizada no Espírito Santo. Ela ora, ela busca, e aí ela é batizada no Espírito Santo. Ela está numa reunião, oram por ela, o Espírito Santo enche ela, ela é gloriosamente batizada, ela é cheia do Espírito Santo, cheia do fogo de Deus. Ela fala em línguas até pelos cotovelos.
e ela chora de alegria. 3 dias depois, ela está com dúvida. Será que aquele batismo foi mesmo do Espírito Santo? Será que não foi da minha cabeça? Será que não foi da minha mente? Será que não foi da minha emoção? Será que não foi aquele pastor que me induziu a fazer aquilo? O diabo sempre vai tentar roubar o que Deus acabou de dar para você. Não deixe nunca ele fazer isso. Reconheça que essa é uma estratégia dele. Se tu és o Filho de Deus, e aonde mais o diabo vai combater a nossa vida, é na nossa identidade como filhos de Deus. Porque se o diabo puder roubar, nublar, colocar dúvidas, tirar o fundamento, o alicerce, a revelação, a convicção de que nós somos filhos de Deus, ele vai roubar muita coisa nossa. Aonde ele vai mais se concentrar em nos tentar, em nos atacar, em nos afrontar, é na nossa identidade de filhos de Deus. Mas sabe, nós vivemos pela fé. Nós não vivemos pelos sentimentos, nós não vivemos pelas emoções, nós não vivemos pelas circunstâncias, nós vivemos pela fé. Nós não vivemos daquilo que nós vemos, nós vivemos daquilo que nós não vemos, mas que nós podemos experimentar no Espírito, pela presença de Deus. Nós somos filhos de Deus. Não por nosso mérito, mas por causa da obra consumada de Jesus na cruz. Todos os que creram nele e o receberam o poder de serem feitos filhos de Deus. E nós verdadeiramente somos. Por causa de Jesus. Não viva pelos seus sentimentos. Não viva pelos seus pensamentos. Não viva pelas circunstâncias. Não viva por aquilo que você vê. Você está me vendo aqui pregar para você, mas tem um monte de coisa aqui que você não vê. Você não vê o backstage aqui. Está cheio de tripé, e de celular, e de câmera, e de... Você me vê aqui todo bonitinho, mas aqui tem toda uma estrutura que você não vê. Sabe, tem a vida natural que você vê com esses olhos, mas tem um mundo espiritual, tem o reino de Deus, que você vê com os olhos do coração, com os olhos do Espírito. Você não é filho de Deus por causa da circunstância. Você não é filho de Deus porque você está numa hora boa. Você não é filho de Deus porque você está na... Muito antigo isso. Na crista da onda. Uau, essa aí é do tempo do Roberto Carlos. Você está no auge, você está no sucesso, você está no êxito, e aí você é filho de Deus. Sabe o que o diabo disse? Se você é filho de Deus, por que você está nesse deserto? Se você é filho de Deus, por que você está nessa extrema necessidade, com fome? Por que você está passando tudo isso? Você é filho de Deus, se Deus te ama, por que você está aqui, nessa situação, nessa condição? O diabo vai pôr dúvida. Mas sabe, eu não sou filho de Deus por causa das circunstâncias. Eu sou filho de Deus porque Deus Pai enviou Jesus para morrer em meu lugar, derramar o seu sangue, perdoar os meus pecados e me dar o poder de ser feito agora filho de Deus. E se eu sou filho de Deus, eu sou também herdeiro de Deus. E eu devo estar pronto para viver com Deus, para viver com Cristo e para sofrer com Cristo. Se tu és filho de Deus. E aí ele diz o seguinte, com sua sutileza. Se você é filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Ou seja, o diabo está dizendo para Jesus, se você é filho de Deus, use o seu poder, use a sua unção, use a sua autoridade, use a sua identidade de filho. Use essa unção e esse poder que você tem para suprir uma necessidade sua. Você está com fome, você precisa de comida.
use o poder que você tem como filho de Deus e transforme essas pedras em comida. Até hoje o diabo faz isso. Sabe, amados, nós recebemos coisas de Deus. Nós recebemos a filiação de Deus, nós recebemos a presença de Deus, nós recebemos a unção de Deus, chamado, nós temos um ministério, nós temos uma convocação santa do céu. E aí, você começa a fluir nisso. E a tentação vai ser esta: você usar o seu dom, a sua unção, a sua capacitação espiritual para você suprir necessidades pessoais. Até hoje essa tentação. Você usar o seu ministério para fazer dinheiro. Até hoje o diabo está tentando pessoas. E infelizmente tem pessoas que não discernem isso. Essa sutileza. E por causa de uma compulsão interior e um apetite interior, a pessoa se deixa ser levada por essa tentação. Transformar pedras em pães. As pedras estavam ali. Sabe, às vezes a pessoa tem um ministério, e o ministério tem frutos. O ministério tem a unção de Deus, o ministério tem resultados. Por exemplo, Jesus, ele não teve um ministério para ter fama. Essa não era o alvo de Jesus, não era a motivação de Jesus, não era onde o coração de Jesus estava. Mas Jesus, por causa de quem ele era e do que ele fez, ele teve fama. Mas Jesus nunca se alimentou da fama. Jesus nunca deixou a pedra da fama se tornar um pão para ele comer. Jesus foi influente, mas Jesus não buscou isso. E Jesus nunca deixou a pedra da influência se tornar um pão para alimentar a sua alma. Jesus nunca se alimentou da fama. Jesus nunca se alimentou da influência. Jesus poderia ter acumulado tesouros e riquezas na terra com seu ministério. Ele nunca fez isso. Por quê? Porque ele nunca quis se alimentar disso. Ele nunca quis usar a unção, o poder, a autoridade que ele tinha para suprir necessidades pessoais dele. Porque ele confiava em Deus Pai, seu Pai, que ele supriria todas as necessidades que ele teria. E ele nunca caiu nessa artimanha, nessa sutileza, nesse ardil do diabo. Sabe, quando você tem a presença de Deus, eu vou dar um exemplo de um adorador. Você é um adorador, você tem coração de adorador, você tem chama por adoração, você tem paixão por adorar a Deus, e você tem o dom da música, e você toca instrumentos, e você compõe canções celestiais do céu, e você canta para Deus, e você toca para Deus, e alguém, nem você, alguém coloca na internet e explode, e você fica famoso, e você fica conhecido, e você tem milhões de acessos no YouTube, no Instagram. A sua adoração nunca se alimente da sua fama. Jesus é o único pão que pode alimentar de verdade a sua alma, a minha alma, o nosso espírito. E sabe o que acontece quando você tem influência, quando você tem fama, quando você fica conhecido? As pessoas vão dar pão para você comer. As pessoas vão querer dar para você o pão da fama, para você comer. Não coma. Porque atrás disso tem a sutileza do diabo. Para colocar na sua vida, no seu ministério, uma pedra de tropeço. As pessoas vão aplaudir você. Elas querem dar pão para você comer. Não aceite esse pão. Não seja mal educado com as pessoas. Não faça careta para elas. Mas não aceite esse pão. Não coma esse pão. Porque, na verdade, não é pão. Só Jesus é pão. Na verdade, isso é pedra. E é pedra de tropeço. E o diabo tentou Jesus assim, e ele continua mesmo tentando as pessoas assim também. A questão é, se Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo, Jesus é Jesus, você acha que você não vai ser tentado?
Você acha que você vai viver nesse mundo, vai passar a sua vida por aqui, e só porque você tem a unção, você tem o Espírito Santo, você conhece a Bíblia, então você já venceu tudo? Não, você vai ser provado. E presta atenção, fique esperto, fique atento, fique vigilante, porque você, se estiver assim, você vai receber discernimento do Espírito Santo para perceber quando que o inimigo se aproximando de você. E não aceite esses pães que têm a ver com as compulsões do mundo, com as coisas que o mundo busca. E Jesus responde para ele. Jesus responde para Satanás. Está escrito. Olha que interessante. Jesus é Jesus. Jesus tem a unção do Espírito Santo. Ele é cheio do Espírito Santo. Ele é Deus. Ele podia fazer com o diabo. Imagina se Jesus dá um sopro. Se Jesus vira para Satanás e fala assim, usando todo o poder de Deus que ele tem, ele acaba, não sobra nada. Mas Jesus, ele tomou a forma humana. E Jesus, como homem, amados, ele também é um exemplo, é um modelo para nós. Ele está nos ensinando como que nós vencemos Satanás. Como que você vence as tentações de Satanás? Sabe como você vence? Com a palavra de Deus. Jesus disse, está escrito. Jesus colocou diante dele a palavra de Deus, a pura e verdadeira palavra de Deus. E é com a palavra de Deus que você vence. Amados, esse é meu ponto principal do que eu estou falando hoje. Você precisa conhecer a Bíblia. Você precisa conhecer a palavra de Deus. Chega de cristãos fracos, irmãos. Chega de cristãos dizendo que são os cristãos da última hora na terra, e quando vem uma pressão, e quando é levado ao deserto, e quando vem um Covid da vida, a pessoa está com síndrome de pânico. Chega! Chega! Chega de cristãos assim. Sabe por que estamos assim, irmãos? Porque falta o depósito da palavra poderosa e viva de Deus no nosso coração. Seja um estudante da Bíblia. Coma a Bíblia, estude a Bíblia, medite a Bíblia, decore a Bíblia, durma com a Bíblia, acorde com a Bíblia. Acorde, a primeira coisa que seja que você fale é abrir a Bíblia e declarar um versículo. Antes de dormir, abra a Bíblia e durma com o versículo. Aprenda essa palavra, porque por esta palavra você vai recebendo as coisas de Deus. Essa palavra é uma espada viva. Amados, nós somos guerreiros. Não é que nós temos que derrotar o diabo já foi derrotado na cruz 2000 anos atrás por Jesus. Lá ele despojou todos os principados e potestades. Você não tem que derrotar, ele já está derrotado. Você só tem que entrar na vitória de Jesus. Mas você precisa conhecer esta palavra, porque esta palavra é uma espada viva. Jesus venceu o maligno. Jesus venceu a tentação. Jesus venceu o diabo quando ele se aproximou dele com a palavra de Deus. E ele disse, nem só de pão, está escrito, e Jesus citou para ele Deuteronômio 8:3. Olha que interessante, Jesus estava no deserto e estava com fome. E ele vai citar uma passagem que Deus deu para o povo de Israel no deserto, quando Deus derramava maná do céu para eles no deserto e deu alimento para eles por 40 anos. O diabo sempre vem tentar você, para você ter alguma coisa de uma maneira errada. Alguma coisa que Deus já deu para você. Olha que interessante. Quando o diabo veio tentar Adão e Eva no Éden, disse para eles assim, se vocês comerem desse fruto, vocês se tornarão como Deus. Pode ler lá o texto, isso. Vocês vão se tornar como Deus. Ele não diz vocês vão se tornar Deus. Vocês vão se tornar como Deus. Se você comer desse fruto. E Adão e Eva pensaram, uau, vamos ser como Deus. E comeram do fruto e desobedeceram a Deus. Mas eles já eram como Deus. Eles já eram a imagem e semelhança de Deus. Eles já viviam na presença de Deus. Como Deus, não no sentido de ser Deus, mas de ser parecido com Deus. Eles já tinham a natureza de Deus, o caráter de Deus, a imagem de Deus.
Sabe, o diabo diz para você, desobedeça a Deus para você ter o que Deus te dá de graça. Desobedeça a Deus para você ter pão. Mas espera aí, Deus no deserto derramou pão do céu. Para que eu vou desobedecer a Deus para ter pão? Se Deus me dá o melhor pão. O diabo sempre tenta usar uma maneira ilícita, um caminho ilícito, errado, para você às vezes ter algo lícito. Por exemplo, Deus quer te dar grande alegria. Sorria. Estou sentindo aqui, irmão. Deus quer te dar grande alegria. Para que as pessoas vão atrás de alegria por um caminho errado? Porque elas caem no laço e na tentação e no engano e na mentira do diabo. Porque se eu andar no caminho de Deus, eu vou ter muito mais alegria. Jesus disse, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Ele citou Deuteronômio 8:3. Amados, nós não vamos viver do natural. Você quer ser um cristão forte, fortalecido? Você precisa viver do pão que Deus te dá. Você precisa viver do que procede da boca de Deus. Essa palavra, a Bíblia, de capa a capa, de Gênesis capítulo 1 até o último capítulo de Apocalipse, esta palavra inteira, ela procedeu da boca de Deus, é o sopro de Deus. Nós podemos viver dessa palavra. Essa palavra tem vida para mim e para você. A palavra que Deus fala com você. Sabe, anote as palavras que Deus fala com você. Viva por essas palavras, combata por essas palavras. Resista ao diabo com as palavras que Deus te deu. Eu tenho promessas que Deus me deu, palavras que Deus me deu décadas atrás. Estão anotadas, estão bem vivas, estão bem presentes no meu coração. E quando eu vou viver uma situação extrema e difícil, em uma situação que me desafia, eu lembro dessa palavra. Eu me alimento dessa palavra. Essa palavra é pão, é um pão sobrenatural para mim passar aquela jornada no meio daquela circunstância e ficar firme e ficar forte em Deus. Então o diabo mudou de estratégia. Já que não deu certo a primeira estratégia, para tentar Jesus, para levar Jesus a errar, a pecar, a transgredir, a ceder, ele muda a estratégia. Então ele pega Jesus e leva ele à cidade santa, ele leva ele a Jerusalém. E coloca Jesus na parte mais alta do templo. E Jerusalém, nessa época, era a cidade mais movimentada de todo Israel, principalmente por causa do templo. Qual era o lugar mais movimentado de Jerusalém? O templo. Só aquele era o templo que Herodes tinha construído. Só o átrio dos gentios, tinha 3 partes esse templo. Uma das partes era o átrio dos gentios. Só nesse átrio, que era um grande pátio, cabiam 200.000 pessoas. Pessoas vinham de todo Israel, vinham de muitas nações, até Jerusalém, para ir ao templo. O diabo leva Jesus lá nesse lugar onde é movimentado, onde estão as pessoas que se dizem religiosas, onde estão as pessoas que dizem que estão buscando a Deus. Coloca ele no lugar mais alto, no pináculo mais alto do templo. Cheio de pessoas, todo o público está lá. E ele diz, se você é filho de Deus. Aonde que ele veio de novo tentar? Na identidade. Aonde que ele vem confrontar você? Na identidade. Se o diabo conseguir tirar a identidade sua de filho, ou se ele conseguir colocar uma dúvida na sua identidade, uma trinca na sua identidade, muita coisa vai ruir. Sabe, eu e você temos que nos apoiar nessa identidade. Nós somos filhos de Deus. Eu vou falar de mim. Por exemplo, eu sou um pastor. Amados, eu sei quem eu sou. Eu sou um pastor. Eu não estou falando com orgulho. Eu sou um pastor. Eu sou um avivalista. Eu sou um pregador. Eu sou um escritor. Tudo pela graça de Deus. Mas isso não é minha identidade. A minha identidade é que eu sou filho de Deus.
Essas coisas são só temporárias e passageiras. Ser filho de Deus é eterno. É por toda a eternidade. É para sempre. É isso que eu sou. Então alguém não pode ficar assim, um cristão com uma crista muito grande, que nem um galo, aquele cristão, e empinar o pescoço e dizer, eu sou o adorador das nações, aleluia. Eu sou o cantor da hora. Sabe, irmãos, isso é passageiro. Mas ser filho de Deus é eterno. É para sempre. É por toda a eternidade. Essa é a nossa identidade. Esse é o melhor presente que Deus nos deu. Nunca deixe o diabo tocar nisso. Nunca deixe o diabo roubar isso de você. Nunca deixe ele usar as circunstâncias difíceis para abafar a sua identidade de filho de Deus. Mantenha a sua identidade viva. Mantenha com a palavra de Deus a sua identidade viva. Quantas vezes no Novo Testamento vai afirmar que nós somos filhos de Deus? Pela graça de Deus, pelo sacrifício de Jesus, que nós somos herdeiros de Deus. Quantas vezes na primeira carta de João, primeiro livro que realmente eu meditei da Bíblia, que eu meditei meses, primeira carta de João, quanto que afirma que nós somos filhos de Deus, que Deus é amor, que Deus nos amou, e Ele nos amou primeiro, e para nós ficarmos firmes nesse amor, e com esta fé, nós vencemos o mundo, aleluia, aleluia, irmãos, essa palavra vai dar você um vigor espiritual, do quê? De filho de Deus. Se alimente, como a pastora Fernanda pregou domingo passado, não se alimente só de YouTube, irmãos. Não se alimente só de live. Não se alimente só de pregações. E se alimente aqui, ó. Enfia sua cara na Bíblia. Que esse aqui seja o seu Facebook. Face, your face. No book, o livro. Minha cara está no livro. Eu estou no Facebook de Jesus. Eu vivo no Facebook. Se alguém só ouvir essa parte da pregação e publicar, eu estou ralado. Eu vivo no Facebook. É o face, minha face, no livro, a Bíblia. O livro de Deus. E eu como esse livro. E eu mastigo esse livro, eu digero esse livro. O diabo levou Jesus naquela parte mais alta e de novo tentou ele. Na identidade dele de filho. E diz para ele, se você é filho de Deus, dá um show aqui. É isso que o diabo disse, irmãos. Pondo na linguagem de hoje, ele disse assim, você não é filho de Deus? Dá um show aqui, está todo mundo aí, os religiosos estão aí, os fariseus, os saduceus, os sacerdotes, está todo mundo aí em volta do templo, estão os publicanos, estão os gentios, os judeus, está todo mundo que você veio ministrar. Você vai impactar eles de uma vez só, você vai provar que você é ungido, o Cristo de uma vez só, pula aqui de cima. Nada vai acontecer com você, você vai cair no meio deles assim e vai ser um show. Irmãos, até hoje o diabo vive tentando as pessoas que têm a presença de Deus para dar um show. Dar um show de libertação, dar um show de pregação, dar um show de adoração, dar um show de demonstração, show de dons. Hoje está virando show de dons, irmãos. Não tem mais pregação, é só dom. Então eu tenho uma palavra de revelação sobre essa pessoa. Oh, louco, esse cara é muito giro. Parece uma metralhadora de dons. Termina o culto, não abriu, não leu um versículo da Bíblia. Sabe, irmãos? O diabo é o mesmo. A estratégia é a mesma. Nós não estamos aqui para dar show, irmãos. Nós estamos aqui para transformar o mundo. Nós estamos aqui para impactar os corações humanos com a presença de Deus. E colocou ele nesse lugar bem alto. Uau! 19h30. Uau, preciso terminar. Não cheguei nem no começo, nem na metade. Não, mas eu posso continuar domingo que vem. Domingo que vem eu vou continuar essa pregação, Aprendendo com a Tentação de Jesus, parte 2. Não perca. Convida seus amigos para assistir online. Porque não vai dar hoje não vai dar conta. Levou ele num lugar muito alto.
no lugar mais alto do templo. Irmãos, lugar alto é muito perigoso. Sabe o que acontece no lugar alto? Imagina, Jesus está lá no pináculo do templo. Esse templo era uma edificação muito grande, era muito alto esse lugar. O que um lugar alto é, naturalmente falando? É um lugar perigoso. Sabe, quando Deus levanta você, você vai estar num lugar perigoso. Porque você vai estar num lugar que você pode projetar você mesmo. Você vai estar num lugar que você pode aparecer. Você vai estar num lugar que você pode dar o seu currículo. Você pode se mostrar. Mas Deus não te colocou nesse lugar para você se mostrar, para você aparecer, para você dar seu currículo. Deus te colocou nesse lugar para que através de você Jesus apareça, para que o currículo de Jesus apareça, para que a glória de Deus se manifeste na sua vida. Igual uma vez um grande pregador pregou uma palavra maravilhosa, ungida, cheia de fogo, cheia de unção, terminou de pregar, se colocou lá na porta do auditório e todas as pessoas saindo e para ele foi lá para cumprimentar as pessoas e todas as pessoas diziam: olha que pregação maravilhosa, olha que pregação linda, olha que pregação ungida. E ele foi ficando assim orgulhoso, né? E ele dizia: não, é para a glória de Deus, mas por dentro ele estava: para minha glória também, porque fui eu que preguei, afinal fui eu que preguei. E no final da fila tem uma velhinha, bem experiente, muito simples, muito humilde, muito cheia do Espírito Santo. Aquela irmãzinha mesmo, ali do fogo santo. Cumprimentou ele e disse: pastor, hoje quando você pregou, eu lembrei de quando Jesus entrou em Jerusalém. É isso. Ele pensou por dentro: uau, isso foi demais. Ainda vindo dessa irmã, isso aí foi a cereja do bolo hoje. Hoje eu posso dormir em paz. É isso mesmo. Eu sou esse pregador. E ele então resolveu perguntar para a irmãzinha: por que você lembrou de Jesus quando entrou em Jerusalém, quando eu preguei hoje? Ela disse assim: porque Jesus entrou em cima do burrinho, e todas as pessoas dando hosana, e com aquelas salvas de palmas, e as crianças, e o burrinho pensando que era tudo para ele. Me lembrei muito de você hoje. Desculpa, gente. O lugar alto é perigoso. Outra coisa que o lugar alto é que o lugar alto deixa a pessoa meia tonta. Naturalmente falando, se você for num lugar alto, se for no alto de um prédio, ficar lá bem na beiradinha do prédio, e olhar para baixo, vai te dar uma tontura, vai te dar uma vertigem. Irmãos, nossa natureza humana, quando a gente vai para um lugar alto, a gente fica meio tonto, a gente fica meio bobo. A gente começa a dizer assim: irmão, eu sou uma pessoa que Deus ungiu, tá? Eu sou assim, a pessoa que Deus ungiu. E aí agora, eu tive 1 milhão de acessos no YouTube. Não que eu não tive, irmão. Mas vamos supor que eu tive. E aí eu digo assim: uau, gente, tive 1 milhão de acessos no YouTube. Minha live teve 25 mil pessoas assistindo. Obrigado, irmãos. Irmãos, não se alimente disso. Não, porque é muito sutil. É muito sutil. E isso vai fazer você ficar tonto. Você vai ficar tonto espiritualmente. Não fique tonto, fique sóbrio. Fique esperto. Fique íntegro na presença de Deus. O diabo levou ele ali e disse para Jesus o seguinte: eu vou terminar aqui hoje, depois domingo que vem eu continuo. O diabo disse para ele, levou ele lá no pináculo do templo, em Jerusalém, e disse para ele: joga-te daqui abaixo, se você é filho de Deus. E o diabo disse isso, irmãos, porque está escrito. Olha que interessante. Ah, mas esse diabo é espertinho, né, irmãos? Jesus venceu ele na primeira com o quê? Com a palavra de Deus. Jesus disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem. O diabo diz: essa eu perdi. Vou usar também o que ele usou. Sabe, irmãos? O diabo tenta usar as coisas que Deus usa. Só que ele usa de um contexto diferente, ele faz a aplicação errada e ele mutila as coisas de Deus. O diabo tenta usar os dons de Deus, não que ele tenha os dons de Deus. Uma pessoa recebeu o dom de Deus, mas o diabo tenta tentar aquela pessoa e colocar aquela pessoa num caminho que os dons de Deus vão ser usados de maneira errada, fora de contexto.
com a aplicação errada. O que o diabo fez com a palavra de Deus? Ele diz assim, pois está escrito, ele dará ordem a seus anjos a seu respeito, e com as suas mãos eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. O diabo citou Salmo 91, versículos 11 e 12. Mas primeira coisa que ele fez, ele tirou do contexto. Deus vai cuidar de mim e você vai. Deus usa até os anjos para cuidar de mim e você vai. Deus faz coisas sobrenaturais para cuidar de mim e você faz. Deus protege eu e você protege. No meio desse coronavírus, Deus protege eu e você protege. Mas o diabo tirou do contexto. Ele diz, está escrito isso na palavra. Então você pode se jogar daqui, não vai acontecer nada com você. Ele, além de tirar do contexto, ele fez a aplicação errada. Olha que interessante. Quando o diabo foi tentar Jesus aqui segunda vez, o diabo pegou a Bíblia dele. Sabe, irmãos, é interessante. O diabo conhece a Bíblia. Então toma cuidado. Toma cuidado. Que nem tudo que é falado que é da Bíblia, pode ser da Bíblia. E como você vai saber? Você precisa ter intimidade com Deus, você precisa estar numa boa igreja que prega a verdade, e você pessoalmente precisa conhecer a palavra de Deus. Paulo era um grande apóstolo, ele pregou e as pessoas foram conferir se ele estava pregando de acordo com a palavra de Deus, porque elas estudavam a palavra de Deus. E ele citou a palavra fora de contexto. E ele, além de citar fora de contexto, ele mutilou a palavra, ele tirou uma parte. Que a palavra de Deus diz assim nesse salmo, diz, Deus vai dar ordem aos seus anjos a seu respeito, e eles vão guardar você em todos os seus caminhos. O diabo não citou essa parte. Porque diz que Deus vai cuidar de você, vai proteger você, se você andar em todos os caminhos de Deus. Se você está andando no caminho de Deus, Deus tem uma aliança de proteger você. Agora, se você andar fora do caminho de Deus, você está por sua conta e risco. Deus pode até proteger você, mas a aliança dele é que ele vai proteger você andando no caminho. Eu vou dar um exemplo simples. Você está com o seu carro, o seu carrão. Ok? E você vai na estrada e você põe a 180 por hora. O motorzão. E você fala, eu estou com Deus, Deus está comigo, Ele está me guardando. Você está por sua conta e risco. Por quê? Porque eu, para ter a proteção de Deus, eu preciso andar no caminho de Deus. Eu preciso andar de maneira correta, de maneira certa. Eu preciso andar respeitando a Deus, respeitando os irmãos, respeitando os homens, respeitando os governos, respeitando as coisas e vivendo os princípios de Deus. Então eu vou ter a proteção de Deus. O diabo tira essa parte. Ele mutila a palavra de Deus. A Bíblia diz para você não ser levado de um lado para o outro por todo vento de doutrina. Mas você precisa conhecer a palavra de Deus. Aí Jesus vence ele dizendo, Jesus lhe respondeu. Jesus de novo diz, também está escrito. Jesus vai trazer uma palavra no contexto certo. E de novo ele vai usar a palavra para vencer o diabo. E de novo ele vai citar Deuteronômio. Nas 3 vezes que o diabo tentou Jesus, as 3 vezes Jesus citou Deuteronômio. Por isso tem pessoas que dizem que Deuteronômio era o livro preferido de Jesus. Ele citou de novo Deuteronômio. Ele diz, também está escrito, não põe à prova o Senhor teu Deus. Não tentarás o Senhor teu Deus. Porque se eu confio nele, eu não preciso pôr ele à prova. Eu não preciso dizer, Deus, eu vou pular nesse buraco. E o Senhor vai me segurar, porque o Senhor me ama. Não, eu sei que Ele me ama. E Jesus venceu de novo com a palavra. Como eu disse, esse é o ponto principal dessa pregação. Sabe? O diabo continua esse tentador. A Bíblia diz que ele está ao teu derredor, procurando roubar, procurando te enganar, procurando te assediar, procurando te enlaçar, procurando te envolver com sutilezas. Você não precisa ter medo. Por favor, não tenha medo. Não deixe o diabo mandar na sua agenda. Quem manda na sua agenda é Deus. Quem manda na sua agenda é o Senhor. Não reaja ao diabo nunca, com medo, Não, a palavra de Deus garante a sua vitória. Você pode vencê-lo, mas
Qual é o principal? Você precisa conhecer essa palavra. Você precisa conhecer Jesus. Você precisa conhecer como Jesus é. Sua comunhão, sua intimidade com Jesus e a palavra de Deus no seu coração. Guarda essa palavra no coração. Conheça essa palavra. Se dedique a essa palavra. Eu digo essas duas coisas simples. Você se dedicar a conhecer a Bíblia e você se dedicar a conhecer a Deus em oração vai fazer de você uma pessoa firme e forte e você vai vencer o diabo. Você pode estar no deserto com fome e você vai vencer. Você pode estar no lugar mais difícil, na situação, na provação maior que uma pessoa pode estar passando e você vai vencer. Porque Jesus venceu, você pode vencer. Jesus deixou o caminho, o exemplo para você também vencer. E Ele te faz mais do que vencedor.